Boa... Olá! Vamos à correção da segunda semana do PET Complementar 2 do primeiro ano. Complete a tabela indicando se cada uma das expressões representa uma função quadrática e se afirmativo determine os seus coeficientes. Então, aqui a primeira coisa a gente precisa identificar se o maior expoente da variável é 2, né? Então, essa aqui tá bem simples da gente verificar. Olha lá, 3x ao quadrado mais 12x. O maior expoente aqui, ó, é 2. Então, sim. Essa aqui é uma função quadrática. Agora, a gente precisa identificar quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. Lembrando, né, que ax ao quadrado mais bx mais c, né, que vai ser igual a zero, a equação do segundo grau. Então, aqui a gente consegue determinar quem são os coeficientes, né? O A é quem acompanha o x ao quadrado, o B quem acompanha o x e o C é o termo independente. Então, vamos lá. O 3 aqui está acompanhando o x ao quadrado, então A é igual a 3. O B está acompanhando o x, então B é igual a 12. E não temos ninguém aqui em termo independente, então nós temos o 0. Vamos para outra, né? Mesma coisa, ó, 5x ao quadrado menos 40x menos 40. Então, sim, é uma função quadrática, porque o maior expoente aqui é 2, né? Então, nós temos que o A é o 5, o B é o menos 40, não podemos esquecer o sinal, e o C, menos 40. Agora essa, mais uma vez, né? Menos x ao quadrado sobre 4 mais 400. O maior expoente que nós temos aqui de variável é o 2, então ela é sim uma função quadrática. O A é quem está acompanhando o x. Então aqui, como não tem nenhum número do lado, nós temos o 1. E na verdade, como esse 1 faz parte de uma fração, quem acompanha o x ao quadrado A, no caso, é menos 1/4. O B, quem acompanha o x, aqui nós não temos ninguém acompanhando o x, portanto, ele é 0. E o C é o termo independente, 400. Nesta aqui, ó, vamos lá, né? Aqui a gente não está trabalhando com x, a gente está trabalhando na variável t. Não tem problema nenhum, né? Funciona da mesma forma. Quem tem o maior expoente é esse t ao quadrado, então ela é sim uma função do segundo grau, já que o maior expoente é 2, e vamos seguir essa lógica, né? O A é quem acompanha a variável ao quadrado, o B é quem acompanha a variável sozinha e o C é o termo independente. Então, quem acompanha o t ao quadrado é o menos 5. Então, o A é o menos 5. O B é quem acompanha o t, e como não tem ninguém aqui sozinho, né? Então, a gente vai falar que o C é igual a 0. Essa aqui também, olha, 5x ao quadrado. Essa tá fácil de enxergar, né? Que a gente já tem um x ao quadrado aqui, então sim, ela é uma função quadrática. Nós temos o 5 que acompanha o x ao quadrado. Nós não temos ninguém que acompanha o x, nem termo independente, portanto é 0, né? O B é 0 e o C é igual a 0. Essa aqui, para a gente saber se isso aqui é uma função de segundo grau ou não, nós vamos ter que fazer a propriedade distributiva, né? Então, a gente vai ter que multiplicar esse vezes esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vamos fazer aqui, vou aproveitar esse espaço, né? X vezes x ao quadrado, x vezes menos 9x, 1 vezes x mais x, e 1 vezes menos 9, menos 9. Observem aqui que o maior expoente que aparece é esse, né? Vamos só agrupar esses dois aqui. Menos 9x mais x é menos 8x. Por que eu fiz isso? Para a gente conseguir identificar. O A é quem acompanha o x ao quadrado, e sim, né? Ela vai ser do segundo grau. Não tem ninguém, então é 1. Não tem ninguém, nenhum número aqui do lado, né? O B, quem acompanha o x, é menos 8. E o C é menos 9. E essa aqui, mais uma vez, já tem um x ao quadrado ali. Então, sim, ela é uma função quadrática. Nós temos que o A acompanha o x ao quadrado, que vale 1. Já que a gente não tem nenhum número, a gente tem um escondido aqui.
não tem ninguém acompanhando o x, então é 0, e o c é igual a menos 2. Questão 2. Determine as raízes, o vértice e os pontos de interseção com o eixo das ordenadas y das seguintes funções. Então, a primeira coisa que ele quer é que determine as raízes, né? Para determinar as raízes, a gente vai fazer igualar ela a zero. X ao quadrado mais x menos 6 é igual a zero. E desenvolver a equação do segundo grau, né? Determinar as raízes com o delta. Então, nós precisamos identificar quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. A vale 1, B vale 1 e C é o menos 6, né? Que aqui é o A, o B e o C. E vamos aplicar o delta. A fórmula do delta vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, substituindo, delta vai ser igual ao valor de B ao quadrado, que é 1, menos 4, que multiplica o valor de A, que é 1, que multiplica o valor de C, que é menos 6. Então, delta vai ser igual. 1 ao quadrado é 1, menos vezes menos é mais vezes mais é mais, 4 vezes 6 é 24, 24 mais 1, 24. Então, nosso delta é igual a 25. Delta positivo, a gente continua desenvolvendo a equação, né? Então, a gente tem que x vai ser igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes o valor de a. Então, isso aqui vai ficar assim, x vai ser igual a menos da fórmula, o valor de b, que é 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 25, que nós acabamos de calcular, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, desenvolvendo isso aqui, vamos ficar assim. X vai ser menos 1, mais ou menos. Raiz de 25 é 5. E 2 vezes 1, 2. Então, daqui eu tenho o x' e o x duas linhas. Então, x' vai ficar menos 1 mais 5 sobre 2. E o x duas linhas vai ficar menos 1 menos 5 sobre 2. Resolvendo, vai ficar 5 menos 1 é 4, dividido por 2, 2. E menos 1 menos 5 é menos 6, dividido por 2, dá menos 3. Então, tá aqui minhas duas raízes, né? 2 e 3. Ele quer a coordenada do vértice, né? Então, vamos calcular o x do vértice. O x do vértice tem a fórmula, que é menos b sobre 2a. E o y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Então, só desenvolver isso aqui. Então, x do vértice vai ser igual ao menos da fórmula, o valor de b, que é 1, que tá lá em cima, né? O valor de b, que é 1. Dividido por 2 vezes o valor de a, que também é 1. Então, vai ficar menos 1 sobre 2. Esse é o x do vértice, né? Porque a gente precisa determinar uma coordenada, um valor de x e y. E o y do vértice vai ser menos o valor do delta que nós calculamos, que foi 25, sobre 4 vezes o valor de a, que é o próprio 1. Então, aqui vai ficar menos 25 quartos. Então, tá aqui a coordenada do vértice. Menos 1 meio sobre menos 25 quartos. Então, tá aqui a coordenada do vértice. Ele pede também a interseção da função no eixo das ordenadas, no eixo y. Então, basta a gente vir cá na função e zerar o valor de x, porque quando a minha função ela intercepta o eixo y, nós estamos fazendo, na verdade, vou até fazer com uma coisa diferente, nós estamos fazendo f de zero, quando x vale zero, né? Então, fazendo o f de zero vai ficar assim, ó, basta pegar a função e trocar, onde que é x por zero, então vai ficar 0 ao quadrado, mais 0, menos 6, portanto, o f de zero vai ser igual a 0 ao quadrado é 0, 0 mais 0, 0, menos 6. Então, tá aí. Esse aqui vai ser o ponto de interseção da parábola com o eixo y. Letra B. Vamos pegar a função e igualar ela a zero, né? Pra gente determinar as raízes. Então, x ao quadrado menos 8x vai ser igual a zero. Daqui nós temos que o a é igual a 1, que o b é igual a menos 8 e que o c é igual a zero. Então, vamos que o delta, que é B2, menos 4,
AC. Então, delta vai ser igual ao valor do B ao quadrado, menos 8 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica C. Então, delta vai ser menos 8 ao quadrado, é menos vezes menos é mais, e 8 vezes 8 é 64. 0 vezes, tudo isso aqui dá 0, né? 0 vezes 1, 0, 0 vezes menos 4, 0, então eu não vou nem escrever aqui. A gente sabe que isso aqui vai dar o próprio 0. Então, meu delta vai ser igual a 64. Um delta positivo, nós vamos continuar aqui, né? Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de A. Então, x vai ser igual a menos da fórmula, menos 8, que é o valor do B, né? Mais ou menos raiz de 64 sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. Então, x vai ficar igual, menos com menos é mais ou menos raiz de 64 é o próprio 8 dividido por 2. Então, aqui a gente tem o x' e o x, duas linhas. Então, x' vai ficar 8 mais 8. Vai ficar 8 mais 8 sobre 2, que 8 mais 8 é igual a 16, dividido por 2, próprio 8. E aqui vai ficar 8 menos 8 dividido por 2, 8 menos 8 é 0, 0 dividido por 2 é 0. Então, tá aí minhas duas raízes. Ele quer a coordenada do vértice, né? Então, nós temos que o x do vértice vai ser menos b sobre 2a, e o y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4a. Então, vai ficar assim, basta substituir, né, que isso é fórmula. Então, o x do vértice vai ser menos o valor de b, que é menos 8, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, menos com menos é mais, vai ficar 8 dividido por 2, que é 4. E o y do vértice vai ser menos o valor do delta que nós calculamos, que é 64, menos 64, sobre 4 vezes a, que é 1. Então, vai ficar 4 vezes 1 é 4, né? Então, vai ficar menos 64 dividido por 4, que é igual a menos 16. Então, a coordenada do meu vértice vai ser 4 e menos 16. Lembrando, né, galera, só reforçando, aqui sempre o x e aqui sempre o y, que isso é um ponto, né? É uma coordenada. E vamos calcular, então, qual que é o ponto de interceptação da função no eixo y. Então, macetinho, né? Basta substituir a função e fazer o f de 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado menos 8 vezes 0. Então, 0 ao quadrado é 0, menos 8 vezes 0 é 0, então f de 0 é igual a 0. O macetinho é o seguinte, o ponto de interceptação da função no eixo y vai ser sempre o valor de c. Olha na letra anterior, né? A gente descobriu que era menos 6, olha lá o c, menos 6. Então, basta olhar para o meu c, que eu vou saber qual que é o ponto que vai interceptar o eixo das ordenadas ou o eixo y. Letra C. Então, vamos pegar a função e igualar a 0, né? Então, temos que o A é igual a 1, que o B é igual a 7 e que o C é igual a 12. Então, de cara, sem precisar de fazer muitos cálculos, eu já sei que esse ponto aqui, ó, é o ponto de interceptação na reta no eixo y. Então, isso aqui vai ser meu f de 0 é igual a 12, né? Então, a gente tem um ponto 0 e 12, que é o ponto de interceptação do eixo y. Vamos terminar de fazer aqui, né? Então, vamos lá. O delta vai ser B2 menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser igual o valor de B ao quadrado, que é 7 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C, que é 12. Então, delta vai ser igual 7 ao quadrado é 49. Menos vezes mais, né? Que é mais é mais, vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 12, 48.
49 menos 48, 1. Então, nós temos aí um delta positivo, então vamos dar continuidade, né? Então, a gente tem que x vai ser igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de a. Então, x vai ser igual menos da fórmula, o b, que vale 7, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, que eu calculei, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, x vai ser menos 7, mais ou menos, raiz de 1 é o próprio 1, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, aqui eu tenho x' e o x, 2 linhas. Então, x' vai ficar menos 7 mais 1, dividido por 2, menos 7 menos 1, dividido por 2. Ficar menos 7 mais 1, menos 6, dividido por 2, menos 3. Menos 7 menos 1, menos 8, dividido por 2, menos 4. Então, tá aqui minhas duas raízes, né, da minha função. Raiz é onde a função intercepta o eixo das abscissas, né, o eixo x. Vamos calcular agora o vértice. Então, nós temos que o x do vértice vai ser menos b sobre 2 vezes o valor de a, e temos que o y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Então, o x do vértice vai ser igual a menos da fórmula, 7, que é o valor de b, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, vai ficar menos 7 dividido por 2, menos 7 meios. E o y do vértice vai ser igual. O delta nós calculamos é igual a 1. Então, vai ficar menos da fórmula, 1, dividido por 4 vezes o valor de a, que também é 1. Então, vai ficar menos 1/4. Então, a nossa coordenada do vértice é menos 7 meios e menos 1/4. Isso aqui é o valor do meu vértice. A letra D. X ao quadrado menos 13x mais 9. Então, vamos igual a 0. Vamos separar quem que é A, quem que é B e quem que é o valor de C. O A vale 1, o B vale menos 13 e o C vale 9. Então, vamos determinar o delta, né? Mais uma vez aqui chamando atenção. Ponto de interceptação no eixo das ordenadas é aí, né? No lugar que o y vale a 9, né? Então, a gente tem a coordenada 0 e 9. O delta vai ser B2 menos 4 vezes A vezes C. Então, nós teremos que delta vai ser igual ao valor de B, que é menos 13, ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9. Então, o delta vai ser menos 13 ao quadrado é 169, que é menos 13 vezes menos 13. Menos vezes menos é mais, e 13 vezes 13 é 169. Cuidado que não é 13 vezes 2. E menos 4 vezes 1 vezes 9, 4 vezes 9 é 36. E menos vezes mais é menos. Então, 169 menos 36 dá 133. Deu um delta positivo, então a gente continua resolvendo. Então, x vai ser igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de a. Então, x vai ser igual ao menos da fórmula, o b é menos 13. Então, menos 13, mais ou menos, a raiz de 133, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, x vai ser igual. Menos com menos é mais. Raiz de 133, eu não sei, né? E ela não tem. E 133, a gente vai deixá-la dentro do radical. Nós vamos trabalhar com ele sim, porque ele não tem uma raiz quadrada exata. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, vai ficar assim, ó, x' e o x, 2 linhas. Vai ficar 13 mais raiz de 133 sobre 2.
E 13 menos raiz de 133 sobre 2. Tá aí, meu x' e meu x duas linhas. Ele ficou esquisitão assim, porque a gente não sabe quanto que é o valor da raiz de 133, né? Se a atividade tivesse falado assim, considere raiz de 133 aproximadamente valor tal. Aí a gente ia substituir e calcular. Mas não vem ao caso aqui pra gente não, já é o suficiente, né? A gente precisa saber só quanto que é mais ou menos raiz de 133. Pensando que é o seguinte, a gente sabe que 13 vezes 13 é 169, né? Que a gente até fez aqui. E a gente sabe também que 12 vezes 12 é 144. Então, se a gente pensar, porque a gente já fez no outro exercício aqui também, né? Então, a gente tem que pensar que 133 vai estar algum valor entre 11 e 12, porque 11 vezes 11 é 121. E 12 vezes 12 é 144. Então, a gente sabe que isso aqui vai ser 11, alguma coisa, tá? É só para ter uma noção de onde que isso aqui vai ficar na reta numérica. Então, vamos continuar. Ele quer saber agora a coordenada do vértice. Então, o x do vértice vai ser menos b sobre 2a. E y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4a. Então, o x do vértice vai ser igual a menos o valor de b, que é menos 13, dividido por 2 vezes o valor de a. Então, vai ficar menos com menos é mais, 13 sobre 2 vezes 1, 2. E o y do vértice vai ser menos, né? E o delta é igual a 133, dividido por 4 vezes a, que é 1. Então, vai ficar menos 133 quartos. Então, a minha coordenada do meu vértice vai ser 13 meios e menos 133 quartos. E é essa a questão 2.